Uma coisa que eu fico pensando só é isso, né, como é que porque o grupo, ele deve, se mostrar com uma evidência mais de resultado, né. A gente estava falando bastante isso num outro episódio, assim, o quanto é importante os terapeutas estarem atentos sobre a perspectiva de resultado. Mas eu imagino que dentro desse contexto é muito difícil a gente não perceber resultados, Uhum. né, porque eu fico pensando que a dinâmica da melhora do paciente também deve melhorar o grupo. Sim, sim, de fato. Acho que a gente tem pacientes que, quando às vezes participam do grupo uma primeira vez, são pacientes, né, às vezes, principalmente mais novos, têm muitos comportamentos inadequados, não participam da atividade, sei lá, falam palavrão e tal. E isso acaba desorganizando um grupo. Então, a gente tem um problema, né, que é um problema assim, quando entra um paciente novo no grupo, né? Todo grupo ele tá ali estável, né? E aí entra um paciente novo, com características novas, com habilidades novas. E aí, quando esse paciente começa a participar desse grupo e a encaixar nesse grupo, se ele, né, estabiliza, cria um grupo coeso, isso também é um processo de aprendizado para ele, né? Isso faz o grupo evoluir, né? Então, uma coisa que a gente percebe muito nos grupos é assim, pacientes às vezes com mais habilidades em uma área, ajudando outros pacientes com menos habilidades em outras, né? Então, vou dar um exemplo do grupo adulto, sei lá. No grupo adulto a gente tem pacientes que já estão bem desenvolvidos na carreira, né? Então o paciente já se desenvolveu, já conseguiu, e a questão dele é uma questão mais de relacionamento, por exemplo, né? E o outro paciente já é o contrário, ele tem uma dificuldade ali na parte de trabalho, por exemplo, né? E essas trocas, né, de um com o outro, ó, não é bem assim, ó, é assado e tal. E aí o terapeuta, ele também tem que ter cuidado, às vezes ele é muito mais um mediador que vai ali fazendo os repertórios, né, funcionarem juntos, do que propriamente alguém que vai ficar dando uma palestra, que vai ficar só psicoeducando os pacientes e tudo isso, né? Então, de fato, quando um paciente evolui em grupo, ele acaba transformando esse grupo também, né? E isso tem o lado positivo e os lados negativos, né? Se vários pacientes começam a desregular, a gente tem questões em geral com esses pacientes, né? E aproveitando, você conseguiria citar um paciente específico, mais para ilustrar, assim, Os processos, o né? que... Assim, de exemplos, né? Acho que trabalhar em grupo acho que o trabalho do AT tem muito isso, né? Você está no meio dos comportamentos acontecendo, então você sofre muitas coisas, né? Como AT, você está lá numa discussão entre pai e filho e você está participando daquela discussão de alguma maneira. No grupo, isso é aumentado umas 10 vezes, né? Se o AT é BO, no grupo é... Então, você tem um paciente sei lá, fala palavrão, você pode ter num grupo 10 pacientes falando palavrão, xingando o outro e coisas nesse sentido, né? E a gente teve várias situações nesse sentido, às vezes de pacientes que, né, um começa a falar e aí o outro responde, que são pacientes com controle de impulso muito parecidos, e aí a gente tem que fazer aquela intervenção. Então a gente já teve discussões no QG, né? E a gente tem, inclusive, um dos parâmetros que a gente leva em consideração é assim, primeiro vamos levar em consideração a segurança dos pacientes, né? Porque a gente está com um grupo, com vários pacientes com características específicas. Se a gente tiver uma questão, a gente precisa levar, lidar com a segurança ali. Porque às vezes pode ser que tenha um conflito, pode ser, ainda mais os mais novinhos, né? Então, uma agressão, né? Então a gente tem que ficar muito atento a essas coisas. E a gente teve situações, né, de alguns pacientes, por exemplo, que a gente estava no grupo, ele não gostou de uma coisa, ele simplesmente levantou e saiu, né? E aí como que a gente lida? A gente está em dois terapeutas, como que a gente lida com essa situação específica? Outras situações, né, de pacientes, a gente tem então um modelo em que a gente dá tarefas sociais, principalmente os adultos, a gente faz muito isso. Então, ó, a gente vai fazer uma saída pro pub em grupo. E lá no pub seria legal você iniciar o assunto com uma pessoa de fora do grupo, né? A gente já treinou com ele treinou em grupo e tudo. E aí chega no pub, ele chega na pessoa de fora do grupo e fica mudo na frente da pessoa. E aí? E aí essas situações que a gente tem que lidar nos grupos, que são situações... É a gente mediando, então, sei lá, num pub, em grupo, com música, em outras situações sociais, né? Os grupos mais infantis, a gente foi recentemente pro Butantã, né? E aí um grupo
infanto-juvenil ali, Instituto Butantan, para quem não é de São Paulo, é um instituto, né, que tem vários animais, tem um parque, isso. E aí a gente precisava fazer essa saída em grupo, né, com eles, para fazer várias tarefas sociais lá. Tem uma parte que tem as cobras, outra parte que tem as araras e tal, né. E aí tem coisas, né, de tipo, um menino sai correndo, gostei daquele animal, e sai correndo, e aí o terapeuta tem que fazer aquele acolhimento, aquele manejo. Outros pacientes, às vezes, vão sair juntos, e aí a questão das motivações, né? Então, um vê, cobre os animais e acha, nossa, que legal, né? Gostei muito. O outro vê e fala, não, eu não quero participar disso, e já sai, e aí a gente tem que manejar um pouco essas situações. Então, são esses desafios, né? Acho que um terapeuta e um AT que está em grupo, ele precisa ter, primeiro, uma parte teórica bem desenvolvida para ele lidar com comportamentos, e segundo, ele precisa ter uma flexibilidade e uma criatividade muito boa para conseguir manejar as situações que vão aparecendo e que precisam de uma resposta rápida, né? Então,